Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, eu estou apresentando aqui mais uma coluna do Newton. Essa coluna do Newton, como nós temos feito anteriormente, é um espaço que eu tenho reservado para fazer comentários a respeito de assuntos importantes que estão sendo divulgados. Muito bem, claro, hoje estou gravando aqui no dia 3 de janeiro de 2018. Ontem, dia 2 de janeiro de 2018, ocorreu a posse tanto do novo presidente como também dos seus 22 ministros, né? E dentre esses ministros, um dos ministros que tomou posse lá foi o ministro da Economia, talvez um cargo bastante importante, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, falam que ele é um superministro, porque juntou o Ministério da Fazenda com o Planejamento e assim por diante, e ficou um superministério que é o ministro da Economia. E ontem, depois de tomar posse, o Paulo Guedes fez uma palestra, né, um discurso quando tomou posse, e dando esclarecimento mais ou menos quais são as ideias que ele tem aí, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é um pequeno resumo daquilo que o Paulo Guedes, atual ministro da Economia, pretende fazer daqui para frente no governo novo em relação aos problemas econômicos, né? Muito bem, eu selecionei sete medidas que ele anunciou, né, para a gente fazer um comentário rápido. O primeiro, ele disse que o primeiro pilar do projeto da equipe do Ministério da Economia, sem dúvida nenhuma, é a reforma da Previdência. É o maior desafio que a equipe do Ministério da Economia vai ter que, e de outros também, vai ter que enfrentar. É aprovar a reforma da Previdência, né? Essa nossa reforma da Previdência está encalacrada lá no Congresso Nacional, foi aprovada nas comissões e não consegue ir para plenário, tal. Então, sem dúvida nenhuma, o maior desafio, pelo menos nesse momento, da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, é exatamente fazer com que a reforma da Previdência seja aprovada, porque ela está causando um rombo econômico lá no caixa do país, né? Inclusive, na próxima terça-feira, o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, vai fazer uma apresentação para o Bolsonaro, o nosso presidente, a respeito do projeto da reforma da Previdência que o novo governo pretende aprovar. Muito bem, uma outra coisa, um segundo ponto, é a privatização, né? O Paulo Guedes disse que o segundo pilar desse edifício aí, sem dúvida nenhuma, é privatizar. Privatizar tudo o que for possível, né? Claro, então vamos pegar as estatais e aquelas que o Estado não interessa, vai privatizar. Vai vender o controle e assim por diante. Inclusive, agora na hora do almoço, teve uma entrevista lá do secretário da Casa Civil, o Onyx, e ele disse que o governo federal possui 700 mil imóveis no país, veja, hein? É um absurdo, né? 700 mil imóveis no país. Então, a intenção é que muitos deles sejam alienados, vendidos, que entre dinheiro para o caixa do governo. Uma pergunta que foi feita, ou pelo menos uma questão que foi levantada pelo Paulo Guedes é o seguinte: e se a reforma da Previdência Social não for aprovada? Faz tempo que está rolando lá, e o novo governo vai entender, e se não for aprovada? Bom, Paulo Guedes não teve dúvida, ele falou, olha, se não for aprovada, nós primeiro vamos desindexar lá na Constituição, desindexar a economia. O que quer dizer isso? Tudo que tem na Constituição que deva ser atualizado por algum índice, simplesmente não vai haver mais. Não tem mais atualização por nenhum índice, inclusive o salário mínimo. E nós vamos desvincular totalmente as receitas à despesa. Segundo Paulo Guedes, como alternativa, como plano B, seria desvincular todas as receitas da União, e aí o Congresso Nacional é que vai decidir o que vai fazer e o que não vai fazer.
Isso, logicamente, a desindexação e a desvinculação é um plano B, se não for aprovada a Previdência. O ideal é que se aprove a Previdência. Bom, o quarto ponto seria a simplificação tributária. O Paulo Guedes falou que a ideia é reunir 8 tributos em um só para simplificar, para facilitar, etc. Ora, a gente tem conversado muito aqui sobre isso, né? Na realidade, esse é o projeto do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que vai se juntar uma série de tributos num só, no IVA, ou vá lá o nome que tiver, e depois tal. Sem dúvida nenhuma, parece que a ideia da equipe é fazer um IVA. A dúvida que surge agora é o seguinte: qual IVA que o Bolsonaro vai aprovar? Será que é o IVA do Rauli? Será que é o IVA do API? Será que é o IVA do IPEA, que nós estamos vendo aqui? Bom, aí uma questão política que vai decidir. Mas tem, na simplificação tributária, sem dúvida nenhuma, a criação de um IVA. Bom, uma outra ideia fantástica é reduzir a carga tributária para 20% do PIB. Pasmem, hoje a carga tributária no país ela roda em torno de 36%. A ideia é reduzir essa carga tributária, a carga de tributos que todas as empresas brasileiras pagam, que hoje é de 36% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Ele quer reduzir tudo isso para, no máximo, 20%. É um grande objetivo. Muito bem, além disso, no sexto ponto, olha, nós temos uma enxurrada de medidas, a expressão usada foi essa mesmo, né? Chuva, muita água. Nós temos uma enxurrada de medidas infraconstitucionais, segundo ele, aproximadamente 50 medidas, que não mexem com a Constituição, não é problema de emenda constitucional, mas simplesmente medida provisória, decreto, leis e assim por diante, né? E ele diz que essa enxurrada de medidas infraconstitucionais, elas serão divulgadas durante o mês de janeiro até 31 de janeiro, divulgando aí umas 2 por dia ou 3 por dia, né? Por que em janeiro? Porque em fevereiro o Congresso Nacional já está trabalhando novamente, terminou o recesso, e ali o governo vai tentar lidar com a aprovação da reforma da Previdência. Então, antes, vão cuidar dessas coisas infraconstitucionais, cuja aprovação é mais fácil, etc., decreto, assim por diante, para depois cuidarmos com carinho da reforma previdenciária. Bom, e finalmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou também que há uma medida provisória pronta, já está pronta, já redigida, está prontinha, que ela vai ser baixada para combater fraudes e privilégios na Previdência. Bom, na realidade, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seria isso, né? Mas não sabe os detalhes disso, então teremos que esperar novas divulgações. O que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos em janeiro de 2019. No mês de fevereiro, o Congresso Nacional volta a trabalhar. O governo, sem dúvida nenhuma, vai focar todos os seus canhões na aprovação da reforma da Previdência. Então, o que ele pretende, ao longo de janeiro, divulgar todas essas tais medidas infraconstitucionais, que são mais ou menos 50, segundo o Paulo Guedes, e serão divulgados dia a dia. Bom, como nós estamos aqui acompanhando toda essa discussão, sem dúvida nenhuma estaremos produzindo material escrito e filmado e gravado para colocar à disposição aí dos nossos assinantes. Espero vê-los, portanto, no próximo vídeo. Muito obrigado.